Puxa essa cadeira aí. Senta. Não precisa ter pressa que o mundo lá fora não vai parar porque a gente resolveu conversar. Olha bem pra minha mão. Tá vendo esses calos? Isso aqui não é sujeira não. É couro de 50 anos batendo laje e carregando saco de cimento nessa São Paulo. Eu vim do Ceará com 19 anos, num pau de arara que parecia que ia moer meus ossos antes de eu ver o primeiro prédio da capital. Eu venci, fiz casa, fiz família, dei estudo pros meninos. Mas sabe de uma coisa? Tem umas verdades que o sucesso não conta pra gente. Eu passei a vida achando que envelhecer era ganhar respeito. Achei que por ter trabalhado tanto eu tinha o direito de ser o dono da verdade. Mas de uns tempos pra cá, eu comecei a notar uma coisa. O portão aqui de casa começou a ficar silencioso demais. Meus filhos, o Ricardo e o Neto, vinham aqui e não duravam meia hora. Sentavam ali no sofá, olhavam o relógio, davam uma desculpa qualquer e iam embora. E eu ficava aqui, com esse rádio ligado, pensando o que foi que eu fiz de errado. Eu vou te falar o que ninguém tem coragem de te dizer na cara porque preferem te tratar como se você fosse um velho gagá que não aguenta um tranco. Tem uns jeitos que a gente vai pegando, uns hábitos feios, umas manias de bicho do mato que funcionam como veneno. A gente acha que tá sendo homem de fibra, mas tá sendo um chato que ninguém aguenta ficar perto. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, vendo rastro de gente que eu mesmo espantei. A primeira coisa que eu fiz de errado, e eu vejo muita gente da minha idade fazendo, foi virar um museu de memórias mofadas. Sabe aquela mania de transformar toda a conversa num túnel do tempo? Eu comecei a fazer isso. Meu neto vinha falar do curso de computação dele, e em 2 minutos eu já estava cortando o menino. Dizia que no meu tempo a gente fazia conta de cabeça, que não precisava dessas máquinas, que a gente era mais inteligente. Eu não estava conversando, eu estava dando palestra. Eu queria que eles batessem palma pro meu passado, porque o meu presente estava sem graça. Eu usava a minha história no Ceará, a minha fome, a minha luta, como se fosse um chicote para mostrar que a vida deles era fácil demais. E sabe o que aconteceu? O brilho no olho do moleque sumiu. Ele parou de me contar as coisas. Eu achei que estava ensinando o valor da vida, mas eu estava mandando uma mensagem clara de que o que ele faz não importa, só o que eu fiz é que presta. A gente vira um disco furado, repetindo as mesmas glórias para esconder que hoje a gente não sabe mais quem é. E tem uma coisa pior que viver no passado, que é virar um aspirador de alegria. Eu me tornei um desses. Sabe aquela pessoa que se você dá bom dia, ela responde que o dia só tá bom para quem não tem reumatismo? Pois é, eu comecei a reclamar de tudo. Reclamava que o ônibus estava atrasado, que o feijão estava caro, que o governo era uma porcaria, que o vizinho ouvia música alta. Eu reclamava das mesmas coisas, todo santo dia, para o mesmo público. Eu achava que estava desabafando, mas tem uma diferença entre desabafar e vomitar em cima dos outros. Desabafar é quando você tira um peso e segue. Vomitar é quando você joga a sua amargura em cima de quem tá ali por amor, até a pessoa ficar tão suja da sua negatividade que ela prefere ir embora para respirar ar limpo. Eu cheguei a um ponto onde, se alguém chegava perto de mim sorrindo, eu já dava um jeito de achar um defeito para estragar o humor da pessoa. É viciante. Reclamar vicia. Você treina seu olho para só ver o que tá podre. E ninguém quer morar perto de um lixão emocional. Meu nome é Raimundo, tenho 77 anos. Nasci lá no interior do Ceará, num lugar que o sol não tem dó de ninguém. Mas foi aqui em São Paulo, no meio dessa selva de pedra, que eu criei meus 3 filhos e enterrei minha esposa. Tô te contando isso porque eu já cheguei no topo e já caí no buraco da solidão. Se você tá ouvindo isso, talvez você ainda tenha tempo de consertar o que eu quebrei. Talvez você precise desse choque de realidade para não virar o próximo velho que só recebe visita por obrigação de Natal. Outro hábito feio que eu peguei foi o tal do monopólio da doença. Eu transformei a minha saúde na minha única identidade. Eu não era mais o Raimundo que gostava de um bom forró ou que entendia tudo de construção. Eu virei o homem da próstata, o velho do diabetes. Eu acordava pensando no exame, almoçava falando do remédio e jantava relatando a cor da minha urina para o meu filho. Eu via o Ricardo chegando do trabalho, cansado, querendo relaxar, e eu já caía matando em cima dele com um relatório médico completo. Falava que a pressão deu 16/9, que a perna estava inchada, que o médico disse que podia ser o coração. Eu usava a minha doença para sequestrar a atenção dele.
Como se para ele gostar de mim eu precisasse estar morrendo. Eu não percebia que, cada vez que eu falava de doença, eu matava um pouquinho do pai que ele admirava. Eu virei um diagnóstico ambulante. As pessoas cansam de sentir pena. A pena é um recurso que acaba rápido. E quando a pena acaba, o que sobra é a distância. E tem a tal da teimosia, que a gente chama de personalidade forte para ficar mais bonito. Eu virei o rei da razão. Se o meu filho sugeria que eu usasse um aparelho de audição porque eu estava gritando com a TV, eu levava para o lado pessoal. Gritava que não era surdo, que ele que falava baixo para me irritar. Se a minha nora falava que o sal estava fazendo mal, eu dizia que ela queria mandar na minha cozinha. A gente vai ficando rígido que nem cimento seco. Não aceita uma ideia nova, não aceita um jeito diferente de fazer as coisas. A gente acha que mudar de opinião é sinal de fraqueza. Dizemos que sempre fomos assim e não vamos mudar agora. Essa frase é a sentença de morte de qualquer relacionamento. Se você não muda, você não cresce. E se você não cresce, você apodrece. Eu vi as pessoas pararem de me dar sugestões, pararem de me convidar para as coisas, porque já sabiam que eu ia dar um não atravessado ou criar um problema por causa de bobagem. Outra coisa é que a gente para de se cuidar. E eu não estou falando de vaidade boba, estou falando de desleixo mesmo. Teve uma época que eu passava o dia de pijama, não fazia barba, deixava a casa com aquele cheiro de coisa fechada. Eu achava que, por ser velho, eu tinha o direito de ser relaxado. Pensava que ninguém me olhava mesmo. Mas o desleixo com a gente é um desleixo com quem visita a gente. É como se eu dissesse que não me importo mais com a vida, então por que o outro deveria se importar? O mau humor e o cheiro de mofo afastam todo mundo. E sabe o que é o pior? É a tal da intromissão. Eu achava que por ser pai, eu tinha o direito de dar palpite em como meu filho educava os meninos dele. Falava que no meu tempo resolvia no cinto, que a mulher dele era muito mole. Eu me sentia o conselheiro, mas na verdade eu era um invasor. Eu minava a autoridade deles dentro da casa deles. E aí eles pararam de me chamar para os churrascos. Eu ficava aqui sabendo pelas fotos que eles estavam reunidos e eu não estava lá. Dói, mas a culpa era minha. Eu não sabia ser convidado, eu queria ser o dono da festa alheia. Agora, escuta bem. A gente começa a ter um comportamento de vítima profissional. Tudo que os outros fazem é para me ofender. Se o filho não liga um dia, é porque não me ama mais. Se a nora não faz o prato que eu gosto, é porque quer me ver passar fome. A gente começa a cobrar o amor como se fosse uma conta de aluguel. Joga na cara que deu tudo e pergunta se é assim que pagam. Meu amigo, o amor que se cobra não vale nada. Se você precisa jogar na cara do seu filho que você trocou a fralda dele há 40 anos para ele vir te ver, você já perdeu. O amor tem que ser de graça. Se eles não vêm, a pergunta não é porque eles são ingratos. A pergunta é o que tem aqui nessa casa que faz eles quererem ir embora tão rápido. Eu olhei para o espelho um dia desses e vi um homem amargo. Um homem que tinha medo de tudo que era novo. Eu tinha medo de tecnologia, medo de gente diferente, medo de mudar a marca do sabão em pó. E o medo faz a gente ficar agressivo. A gente ataca antes de ser atacado. Eu afastei as amigas da minha falecida esposa, afastei os vizinhos que queriam bater papo no portão. Eu fui ficando um eremita dentro da maior cidade do país, mas aqui é que fica interessante. O cérebro da gente é capaz de aprender até o último suspiro. Eu decidi que não queria ser o velho chato. Eu comecei a me policiar. Quando meu neto chega agora, eu mordo a língua. Eu não falo do Ceará de antigamente. Eu pergunto como é que tá esse jogo aí no celular e peço para ele me ensinar. Você precisava ver a cara de espanto dele. Ele achou que eu estava tirando sarro, mas eu insisti. E pela primeira vez em anos, a gente não brigou. A gente riu. Eu perdi o jogo, claro, mas ganhei a tarde. Eu parei de falar da minha coluna. Se dói, dói que nem o diabo. Mas eu tomo remédio e fico quieto. Eu comecei a perguntar da coluna do meu filho, das preocupações dele no escritório. Eu descobri que ele também está cansado, também está com medo de ser mandado embora, também está sobrecarregado. Eu parei de ser o centro do mundo e voltei a ser um porto seguro. O pai tem que ser o lugar onde o filho descansa, não onde o filho tem mais um problema para resolver. Olha para mim agora. Deixa eu te perguntar umas coisas. E eu quero que você responda para sua alma. Faz quanto tempo que você não elogia alguém sem colocar um mas no final? Quantas vezes hoje você reclamou de alguma dor para alguém que não é seu médico?
Você já perguntou para o seu filho se ele está feliz ou você só pergunta se ele está ganhando dinheiro? Você ainda usa a sua idade como desculpa para ser grosseiro com as pessoas? Quantas histórias do passado você contou hoje sem que ninguém tivesse perguntado? Você sabe o nome do melhor amigo do seu neto? Você já aceitou que o mundo mudou e que você não precisa concordar com tudo para conviver em paz? Você está cultivando amizades ou está só esperando o telefone tocar? A velhice pode ser uma tapera abandonada, cheia de poeira e amargura, ou pode ser uma casa de janelas abertas, onde o vento entra e a gente aceita o que vem. Eu escolhi abrir as janelas. Dá trabalho, dói no orgulho. Às vezes eu quero soltar um desaforo, quero reclamar daquela música barulhenta que passa na rua, mas eu respiro fundo e penso se quero ter razão ou se quero ter companhia. Eu aprendi que ser elegante na velhice não é usar roupa cara, é saber ouvir, é saber silenciar o seu passado para deixar o presente do outro brilhar. É entender que a gente não é mais o capitão do navio, a gente agora é o farol. O farol não sai do lugar, ele não grita com o barco, ele só fica ali iluminando, firme, para que quem está navegando saiba para onde ir. Se você não quer ser o velho que ninguém quer visitar, comece limpando a sua alma desse lixo de reclamação. Para de ser a vítima da história. Você está vivo, você chegou até aqui. Quanta gente ficou pelo caminho lá no sertão, ou aqui nas avenidas de São Paulo? Você é um sobrevivente. Então se comporte como um vencedor, não como um derrotado que fica cobrando migalha de atenção. A vida é curta demais pra gente ser chato. Eu sei que parece que a gente já viveu muito, mas o muito já foi. O que a gente tem é o agora. E o agora pode ser muito bom se você deixar de ser um aspirador de alegria e passar a ser um multiplicador de paz. O tempo não volta atrás para eu apagar as brigas que tive com o Ricardo, ou as vezes que eu fiz a Silvana chorar com o meu jeito bruto. Mas o tempo me dá o hoje. E hoje, quando o portão fizer aquele barulho de ferro rangendo, eu não vou reclamar da falta de óleo na dobradiça. Eu vou levantar da cadeira, vou abrir um sorriso e vou perguntar o que é que tem de bom para me contar hoje. Se essa conversa aqui com o velho Raimundo fez sentido para você, se você sentiu um calorzinho no peito ou uma vontade de mudar um jeito seu, faz o seguinte, deixa um joinha aqui. Não é para mim, eu nem entendo direito essas coisas de internet. Mas me falaram que o tal do algoritmo só mostra isso para mais gente se você clicar aí. E tem muito homem por aí, muito pai, muito avô, que está se enterrando vivo na solidão e precisa desse puxão de orelha. Compartilha esse vídeo. Manda naquele grupo de família ou manda direto para aquele amigo que está ficando ranzinza demais. Às vezes o que a gente precisa é ouvir de um igual, de alguém que tem a mesma pele curtida, para cair a ficha. Se inscreve no canal para a gente continuar proseando. Eu tenho muita história de São Paulo e do Ceará e muita coisa que eu quebrei e estou tentando colar de volta. E me conta aqui embaixo nos comentários qual desses hábitos feios você percebeu que está pegando. É a reclamação, é o passado, é a teimosia? Fala para mim. Reconhecer é o primeiro passo para a gente não morrer sozinho. Eu vou ler com calma aqui na minha varanda. O mundo não te deve nada por você ter ficado velho. Mas você deve tudo a si mesmo para ser feliz até o fim. Usa bem o tempo que resta.